Olá, meus amigos. Que alegria estar aqui com vocês, compartilhando este momento. Olhem ao redor por um instante. Onde quer que estejam, talvez sentados com uma xícara de chá, talvez com o vento tocando o rosto ou até no meio de uma cidade barulhenta, percebam, vocês estão vivos. Isso não é pouca coisa, sabem? Risos suaves. A vida é um presente tão magnífico, tão cheio de mistério e possibilidades. Mas, curiosamente, passamos tanto tempo correndo, planejando, preocupados, que esquecemos de abrir esse presente. Hoje quero convidar vocês para uma jornada. Não uma jornada para fora, para escalar montanhas ou conquistar coisas. Uma jornada para dentro, para descobrir a imensidão que já pulsa em seus corações. Vamos dançar juntos essa dança da vida? Pergunto a vocês. Vocês estão realmente vivendo ou estão apenas existindo? Acordar, trabalhar, comer, pagar contas, dormir, repetir. Como hamsters numa roda, girando sem chegar a lugar nenhum. Não se sintam mal por isso. É assim que a maioria de nós vive. A mente nos engana. Ela diz, a felicidade está logo ali no próximo momento. Quando você conseguir aquele emprego, aquela casa, aquele relacionamento perfeito. Mas o que acontece quando chegamos lá? A mente simplesmente inventa outro objetivo, outra coisa para correr atrás. Não é engraçado? E ao mesmo tempo um pouco triste? Vivemos como se a vida fosse uma lista de tarefas e esquecemos que a vida é um milagre. A vida moderna é como um circo, não acham? Luzes piscando, notificações no celular, todo mundo querendo nossa atenção. E nós, no meio disso tudo, tentando manter o equilíbrio como se estivéssemos numa corda bamba. Mas vou contar um segredo. Você não precisa equilibrar nada. A vida não é uma corda bamba. A vida é um rio. E você? Você é como uma folha flutuando nesse rio. A folha não briga com a correnteza. Ela não tenta nadar contra o fluxo dizendo, não, eu quero ir para a esquerda. Ela simplesmente flui. E se nós aprendêssemos a fazer o mesmo? E se em vez de resistir nós confiássemos? Vamos começar com algo que todos nós fazemos. Tentar controlar tudo. Risos. Não finjam que não sabem do que estou falando. Queremos controlar o futuro, o que os outros pensam de nós, até o que vamos sentir amanhã. Mas me digam uma coisa. Alguém aqui já conseguiu controlar a vida completamente? Não, né? Porque a vida é maior que os nossos planos. E isso não é uma má notícia, é uma libertação. Quando você percebe que não pode controlar tudo, você começa a se abrir para algo muito maior. A sabedoria da própria vida. Imaginem uma folha caindo de uma árvore. Ela dança com o vento, cai no rio e o rio a leva. Às vezes há redemoinhos. Às vezes a corrente é suave. Mas a folha não grita. Ei, rio, me leva para onde eu quero. Ela confia. E se nós confiássemos um pouco mais? Não estou dizendo para abandonar seus sonhos ou parar de planejar. Sonhos são belos, são como estrelas guiando nosso caminho. Mas quando você se apega a uma ideia fixa de como as coisas devem ser, você cria sofrimento. O sofrimento não vem da vida. Ele vem da nossa briga com a vida. Pense nisso. Quando você fica com raiva, o que está acontecendo? Alguém disse algo que você não gostou, ou algo não saiu como planejado, e você pensa, não era para ser assim. Quando você sente medo, é a mesma coisa. Você está imaginando um futuro que ainda não existe e brigando com ele. E a ansiedade é só a mente correndo para frente e para trás, como um cachorro perseguindo o próprio rabo. Risos. Já viram um cachorro fazer isso? É engraçado. Até percebermos que somos nós fazendo o mesmo. Corremos e esquecemos de parar e simplesmente ser. Então, como sair dessa armadilha? Simples, mas não fácil. Comece soltando. Não soltar os seus sonhos, mas soltar a necessidade de controlar cada detalhe. Vou sugerir algo para vocês experimentarem hoje. Por apenas 5 minutos, sente-se em silêncio e observe seus pensamentos. Não lute contra eles, não os siga, apenas observe. Como se fossem nuvens passando no céu. Você vai perceber algo mágico. Os pensamentos vêm e vão, mas você permanece. Quem é esse você que observa? Esse é o começo da sua liberdade. Esse é o espaço onde a paz vive, onde a alegria vive, onde a vida verdadeira começa. Agora vamos falar sobre o momento presente, porque é aqui que tudo acontece. Vocês já repararam como a mente adora viajar no tempo? Ela volta ao passado, remoendo coisas que não podem ser mudadas. Eu deveria ter dito isso. Eu não deveria ter feito aquilo. Ou corre para o futuro, imaginando coisas que talvez nunca aconteçam. E se isso der errado? E se eu falhar? E enquanto isso, onde está a vida? Aqui agora, este instante. Pausa. Sinta sua respiração por um momento. Inspire, expire. Não é incrível?
Esse simples ato de respirar é a prova de que você está vivo. E, no entanto, quantas vezes você presta atenção nisso? Quero contar uma história. Era uma vez um monge que vivia nas montanhas. Um dia estava meditando na floresta quando ouviu um rugido. Era um tigre correndo em sua direção. O monge não entrou em pânico. Ele correu até chegar à beira de um penhasco. Lá embaixo, outro tigre o esperava, rosnando. À sua esquerda, espinhos venenosos. À sua direita, uma árvore com uma única fruta madura pendurada. O que ele fez? Ele pegou a fruta, comeu e sorriu. Pausa, por quê? Porque ele sabia que aquele era o único momento que tinha. E aquele momento era perfeito. Nós não precisamos de tigres para aprender essa lição. A vida já nos dá muitos tigres, não é? Contas para pagar, prazos apertados, discussões, incertezas. Mas e se no meio disso tudo você encontrasse uma fruta madura? E se em vez de brigar com os tigres, você escolhesse saborear o momento? Não estou dizendo para ignorar os problemas. Problemas existem e precisamos lidar com eles. Mas quando você vive com presença, com atenção plena, algo mágico acontece. Os problemas não te dominam mais. Você começa a ver que mesmo no caos há beleza. Vamos tentar algo juntos. Fechem os olhos por um instante, se puderem. Apenas sintam a respiração. Não precisam mudar nada, apenas perceber. O ar entrando, o ar saindo, o peito subindo, descendo. Este é o seu ancoradouro. Não importa o quão grande seja a tempestade lá fora, a respiração está sempre com você. Pausa. Agora abram os olhos. Como se sentem? Um pouco mais aqui, não é? Esse é o poder do agora. Quando você está presente, o passado não te puxa para trás e o futuro não te arrasta para frente. Você está livre. E nessa liberdade, a vida começa a brilhar. A presença é como uma porta. Quando você atravessa, você percebe que a vida não é um fardo, ela é uma dança. E para dançar, você precisa se mover com a música, não contra ela. Já tentaram dançar brigando com o ritmo? Risos. Não funciona, né? Você tropeça, fica frustrado e todo mundo percebe que você está fora do compasso. A vida é assim. Quando você resiste, você tropeça. Quando você flui, você brilha. Mas o que significa fluir? Significa aceitar a vida como ela é, não como você acha que ela deveria ser. Pense em um momento difícil que você enfrentou. Talvez uma perda, um fracasso ou uma incerteza que te tirou o sono. Agora pergunte a si mesmo o que aquele momento te ensinou. Porque vejam, a vida não manda desafios para te punir. Ela manda desafios para te acordar. Cada dificuldade é um convite para crescer, para se tornar mais consciente, mais compassivo, mais vivo. Mas para isso, você precisa dançar com ela. Aceitar a música, mesmo que seja uma melodia que você não escolheu. Vou compartilhar algo prático. Hoje, quando você enfrentar um momento difícil, pode ser uma discussão, uma preocupação, um imprevisto, pare por um segundo. Respire fundo e pergunte: o que há de belo neste momento? Parece loucura, eu sei. Como pode haver beleza na dor? Mas experimente. Talvez seja a chance de aprender paciência. Talvez seja a oportunidade de ouvir alguém com mais atenção. Talvez seja simplesmente o fato de você estar vivo, respirando, capaz de sentir. Há sempre algo belo, mesmo na escuridão. E quando você encontra essa beleza, a dor se transforma. Ela não desaparece, mas deixa de ser uma prisão. Ela se torna uma professora. Agora vamos mais fundo. Quem é você realmente? Não o seu nome, não o seu trabalho, não os rótulos que o mundo te deu. Pai, mãe, estudante, chefe, amigo. Quem é esse você que sente, que sonha, que respira? Pausa. Essa é a pergunta mais importante que você pode fazer. Porque no fundo, você não é apenas uma pessoa. Você é uma expressão do universo. As estrelas que brilham no céu estão dentro de você. O vento que sopra nas árvores é o mesmo que respira em seus pulmões. Você não está no universo. O universo está em você. Parece poético, mas é verdade. A ciência confirma isso. Cada átomo do seu corpo veio das estrelas. Você é feito de poeira cósmica. E no entanto aqui estamos, nos preocupando com coisas tão pequenas, risos. Não que essas coisas não importem, elas importam sim. Mas quando você percebe quem você realmente é, elas perdem o poder de te aprisionar. Você se torna maior que os seus problemas. Você começa a ver que a vida não é uma batalha, ela é uma celebração. Quero contar outra história. Havia um homem que vivia obcecado por encontrar o sentido da vida. Ele escalou montanhas, visitou templos, leu livros, perguntou aos sábios: qual é o propósito disso tudo? Um dia, ele encontrou um velho sentado à beira de um rio, rindo sozinho. O homem perguntou: por que você ri? Você sabe o sentido da vida? O velho respondeu: eu rio porque parei de perguntar. Pausa. O sentido da vida não está em uma resposta. Ele está em viver.
em respirar, em amar, em rir, em estar aqui, agora, plenamente. Esse é o convite que faço a vocês. Pare de buscar o sentido lá fora. Ele já está dentro de você. Mas para encontrá-lo, você precisa se aquietar. A mente é como um lago agitado, cheia de ondas, pensamentos, preocupações. Quando você se aquieta, o lago fica calmo e você pode ver o reflexo das estrelas. Esse reflexo é você. Não o você que corre atrás de coisas, mas o você que simplesmente é. Vou sugerir uma prática final. Hoje, antes de dormir, sente-se em silêncio por alguns minutos. Feche os olhos e apenas sinta a sua presença. Não é preciso pensar em nada, não é preciso fazer nada, apenas seja. Pergunte, quem sou eu? Não espere uma resposta em palavras, apenas sinta. Esse silêncio é a porta para a sua essência. E nessa essência você vai encontrar paz, alegria, infinidade. Você vai perceber que não precisa correr para lugar nenhum, porque tudo o que você busca já está aqui. Mas a jornada não termina com o silêncio. Ela continua em cada momento da sua vida. Quando você acordar amanhã, leve essa presença com você. Quando estiver tomando café, sinta o calor da xícara nas mãos. Quando estiver conversando com alguém, realmente escute. Quando enfrentar um desafio, respire fundo e dance com ele. A vida não é perfeita, e isso é o que a torna tão bela. Cada imperfeição é uma nota na música, cada desafio é um passo na dança. Vocês já repararam como as crianças vivem? Elas não se preocupam com o amanhã. Elas riem, brincam, choram e no momento seguinte estão rindo de novo. Elas estão totalmente presentes. E se nós recuperássemos um pouco dessa sabedoria infantil, não para sermos irresponsáveis, mas para sermos livres. Livres para sentir, para criar, para amar sem medo. Porque no fundo, o que todos nós queremos é isso. Amar e ser amados. Viver e ser vividos. Quero falar sobre amor por um momento. Não o amor romântico que vemos nos filmes, embora esse também seja bonito. Falo do amor que é a própria essência da vida. Quando você está presente, quando você solta o controle, quando você se conecta com quem você realmente é, algo extraordinário acontece. Você começa a amar sem esforço. Você ama as árvores, o céu, as pessoas ao seu redor, até os momentos difíceis. Não porque você deveria amar, mas porque o amor é o que você é. Esse amor não é o que você dá ou recebe. Ele é algo que você se torna. E quando você se torna amor, a vida muda. As pessoas sentem isso. Os problemas não desaparecem, mas eles não te definem mais. Você começa a viver de um lugar de plenitude, não de carência. E nesse lugar você encontra alegria. Não a alegria que depende de coisas externas, mas a alegria que simplesmente é. Vamos voltar à metáfora da dança. Imaginem que a vida é uma grande festa. Há músicas alegres, músicas tristes, músicas lentas, músicas rápidas. Às vezes você dança com um parceiro, às vezes dança sozinho, às vezes você tropeça, mas o importante é continuar dançando. Não importa o ritmo, não importa quem está olhando. Dance com o coração aberto, dance com coragem, dance com gratidão por estar aqui, vivo, respirando, sendo. Quero compartilhar mais uma história. Era uma vez um pássaro que vivia numa gaiola dourada. A gaiola era linda, cheia de joias, e todos que passavam diziam, que pássaro sortudo. Mas o pássaro não cantava. Ele olhava para o céu e sonhava com o vento. Um dia, a porta da gaiola foi aberta. O pássaro hesitou. Ele estava tão acostumado à gaiola que tinha medo de voar, mas finalmente ele abriu as asas e voou. E quando sentiu o vento, ele cantou. Não porque alguém mandou, mas porque ele era livre. Nós somos como esse pássaro. Vivemos em gaiolas. Gaiolas de medo, de expectativas, de pensamentos repetitivos. Mas a porta está aberta. Ela sempre esteve aberta. Tudo o que você precisa fazer é voar. E voar, meus amigos, é simplesmente ser quem você é. É viver com presença, com coragem, com amor. É dizer sim à vida, mesmo quando ela te desafia. Então, o que significa dizer sim à vida? Significa acordar de manhã e agradecer por mais um dia. Significa olhar para as pessoas ao seu redor e realmente vê-las. Significa enfrentar os desafios com a cabeça erguida, sabendo que cada um deles é uma oportunidade de crescer. Significa rir mais, se preocupar menos e perceber que no fundo, tudo está bem. Não porque a vida é perfeita, mas porque você é maior que qualquer imperfeição. Quero sugerir mais uma prática, porque a vida não é só sobre ouvir palavras bonitas, é sobre viver essas palavras. Hoje, encontre algo pequeno para apreciar. Pode ser o sabor de uma comida, o som de um pássaro, o sorriso de um estranho. Pare por um momento e realmente sinta essa beleza. Deixe que ela toque seu coração. Esse simples ato de apreciação é uma porta para a gratidão.
E a gratidão é uma porta para a alegria. E quando você sentir essa alegria, compartilhe-a. Sorria para alguém, diga uma palavra gentil. Faça algo, por menor que seja, para tornar o dia de outra pessoa mais leve. Porque vejam, a vida não é só sobre você. Você é parte de algo muito maior. Cada pensamento, cada ação, cada respiração sua toca o universo de alguma forma. Quando você vive com amor, você transforma não só a sua vida, mas o mundo ao seu redor. Agora vamos falar sobre o silêncio, porque é no silêncio que tudo isso se encontra. A mente é barulhenta, não é? Sempre falando, sempre planejando, sempre julgando. Mas por trás desse barulho, há um silêncio profundo. Esse silêncio não é vazio, ele é pleno. Ele é a fonte de tudo que você é. Quando você se conecta com esse silêncio, você percebe que não precisa de nada. Você já é completo. Como encontrar esse silêncio? Não é difícil. Você não precisa escalar uma montanha ou passar anos meditando no mosteiro. Comece com 1 minuto por dia. Sente-se, feche os olhos e apenas esteja com você mesmo. Não lute com os pensamentos. Eles vão aparecer como pássaros voando no céu. Apenas deixe-os passar. E nesse espaço entre os pensamentos, você vai sentir algo. Um espaço de paz, de clareza, de ser. Esse é o seu verdadeiro lar. E quando você encontra esse lar, você leva ele com você. No trabalho, no trânsito, na fila do supermercado, você carrega essa paz. E aos poucos você percebe que a vida não é uma batalha. Ela é uma aventura. Uma aventura gloriosa, cheia de altos e baixos, mas sempre, sempre cheia de beleza. Quero terminar com um convite. Não vejam este momento como o fim de uma palestra, mas como o começo de algo novo. A partir de hoje, vivam um pouco mais conscientes, respirem um pouco mais fundo, amem um pouco mais livremente. E acima de tudo, dancem. Dancem com a vida, com seus sonhos, com seus desafios. Dancem com o coração aberto, sabendo que cada passo, mesmo os tropeços, faz parte da música. A vida não é uma pergunta a ser respondida, meus amigos. Ela não é um problema a ser resolvido. A vida é uma música a ser cantada, uma dança a ser dançada, uma história a ser vivida. Então cantem, dancem, vivam. Sejam a folha no rio, o monge saboreando a fruta, o pássaro voando para o céu. Sejam vocês mesmos, plenamente e gloriosamente. Obrigado por estarem aqui comigo. Que esta jornada seja apenas o começo. Que vocês despertem todos os dias para o milagre que é estar vivo. Namastê.